Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra. Você já sabe, pela Pan News Campinas, é o Pan News Cidades. Todos os sábados, a partir das 12 horas do meio-dia, você confere o Palavra de Honra. Ou pelo Spotify, e tenho dito Palavra de Honra. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante para as mães, pais que têm filhos que precisam de um olhar atento. Eu vou conversar com a pediatra doutora Fernanda Bosshardt. Caríssima doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, viu, doutor? Pediatria é uma área específica, né? Você está fazendo medicina, você escolhe a pediatria, ou pode escolher qualquer outra área, né? Mas a pediatria é uma área muito especial, né? Muito específica e necessária, não é, doutora Fernanda? Eu sou suspeita. Eu sou pediatra, pós-graduada em psiquiatria da infância e do adolescente, e eu gosto muito do que eu faço. Psiquiatria da infância e do adolescente. Parece uma coisa bem forte, né? Buscar aquelas ações, se há problema, não há problema. As crianças, elas precisam dessa atenção também da área médica? Com certeza, é muito importante que as crianças façam acompanhamento regular com o pediatra, não somente para ver o crescimento, o desenvolvimento, o peso, as vacinas, mas também pensando no desenvolvimento psíquico dessas crianças, dos comportamentos, dos comportamentos e a parte psíquica também, E que é o primeiro contato. dá para identificar se tem algum problema com a criança, se ela não está agindo de forma normal ou não? Ou os pais conseguem ver isso ou os pais são assim absolutamente cegos quanto a algum problema existente com relação ao seu filho? Conseguem ver sim, mas principalmente para os pais de primeira viagem é mais difícil, porque não tem o comparativo do irmão ou quando não tem um priminho perto. Então, esse acompanhamento com o pediatra de rotina, o pediatra se atenta em algumas alterações, vê o que não está se desenvolvendo dentro do tempo certo, dentro do tempo esperado e alerta e encaminha para o especialista quando necessário. Eu fui uma criança muito lenta, eu acho. Demorei muito para descobrir o mundo. Não é? Uma coisa interessante, eu tinha colegas ou garotos naquela pré-escola que eram elétricos, né? E, enfim, a minha geração não tinha esse tipo de experiência clínica, né? Os professores resolviam, os pais também, com uma boa chinelada, uma cintadinha, se resolvia o problema do garoto mais ousado, né? Mas isso é uma outra geração, não é? Hoje eu percebo que os problemas parecem os mesmos da minha época, dos meus amiguinhos, da minha convivência, só que o tratamento é mais eficaz, digamos assim, se detectado o problema na hora certa. As famílias já sabem que existe uma hora certa, doutora Fernanda? Hoje a gente não fala mais, a gente costuma não dizer mais assim que cada criança tem seu tempo. Existe o tempo certo de cada desenvolvimento. Então, existe o tempo certo para andar, para falar, para interagir, para socializar. Então, claro, dentro do que é considerado normal do desenvolvimento da criança, existe o normal para isso, mas não que cada uma tem o seu tempo. Cada uma tem seu tempo, tem que ter seu tempo dentro do esperado pela medicina. Então, fugiu desse tempo, atrasou um pouco o olhar clínico do pediatra, que é o primeiro contato dos pais, também tem que ficar atento para tomar as devidas providências, investigações, tratamentos, acompanhamento mais de perto. Transtorno do espectro autista. Olha, eu não sei se aumentou ultimamente, mas me parece que há uma grande quantidade de jovens com esse transtorno. Não sei porquê, mas não se falava nisso há algum tempo atrás, 10, 20 anos, como falamos hoje. O que é o transtorno do espectro autista? Como identificá-lo?
O transtorno do espectro autista é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a criança, o ser humano nasce dentro do espectro, no transtorno, mas tem diferentes datas, chaves, assim, que estão sendo diagnosticados. Quando muito cedo, tende a ter um prognóstico melhor, porque as intervenções são mais precoces, né? Hoje a gente já consegue pensar no transtorno do espectro autismo e até mesmo diagnosticar antes dos 2 anos e já iniciar uma intervenção precoce. Antes de 2 anos é um tempo... É um tempo cedo, né? Muito cedo. Não precoce, muito, né? não muito atrás. A gente esperava até 6 anos para dar um diagnóstico de transtorno do espectro autismo. Nossa. Mas hoje os diagnósticos é sempre clínico, o diagnóstico tem que preencher alguns critérios e a gente consegue afunilar. Eu não gosto de dar o diagnóstico tão precoce, né? Porque sintomas autísticos, a gente costuma dizer assim, podem aparecer. Só que para você fechar o transtorno do espectro autismo, você tem que fechar toda a parte Qual clínica. seria um sintoma de forma genérica, assim? Depende de cada idade, assim, né? Mas a criança e o adolescente e até o adulto, a pessoa tem que ter alteração social. Então, ele tem alteração social, então às vezes se é muito pequenininho, é mais difícil. Ou tá mais, não abriu muito esse sintoma porque ele ainda não foi exposto à socialização. A gente costuma dizer que é uma socialização inadequada. Então, não é que tem crianças que evitam mesmo contato com outras pessoas, com outras crianças, mas tem crianças até que toleram, ou que seja um comportamento, uma socialização inadequada. É aquela socialização que você não consegue manter uma amizade, uma socialização, um relacionamento, uma brincadeira, um brincar, não consegue ser sustentável. Então, às vezes, ela consegue iniciar uma brincadeira em pares, mas não se sustenta. Ou consegue brincar perto, mas não nitidamente junto. Mas também tem crianças, como eu acabei de dizer, que conseguem brincar junto, mas que por tempo reduzido. Então, assim, são socializações que a gente diz que não são adequadas, tem algum comprometimento da socialização. Há níveis diferentes? Por exemplo, uma vez alguém me disse que existia uma escala para o espectro autista, né? 1, 2, 3, eu nem sei exatamente qual é a implicância disso, mas há níveis diferentes? Sim, de 2022 para cá, muita coisa está sendo mudada dentro da psiquiatria infantil. Hoje a gente fala de níveis de suporte, mas a gente acredita dentro da nossa área que logo não vai mais falar de nível de suporte. Porque quando a gente fala de nível de suporte, a sociedade tende a banalizar o nível 1 de suporte, que é o que precisa de, vamos dizer, na teoria, assim, de menos cuidados, mas não é que não precisa de cuidados. Sim. Requer menos atenção que um nível 2, nível 3 de suporte. Dá para perceber que ele tem esse transtorno no nível 1? Dá. Que a criança tem esse transtorno? Dá, e normalmente demora-se mais, né? Normalmente demora mais para ser diagnosticado, mas assim dá para, e assim como você pode diagnosticar uma criança com nível 2, nível 3 e ao decorrer da vida ela se tornar um nível 1. Sim. Então, ela assim, vai diminuindo o impacto das suas... O nível 1 seria o quê? Ela não teria um foco de atenção? O nível 1 é aquela criança que ela depende menos. Então, assim, é uma criança que costuma não ter alterações cognitivas juntos, né? Porque hoje a gente classifica o autismo com ou sem deficiência intelectual, ou pouca, enfim, assim, com a deficiência intelectual, ou com alterações de distúrbio de linguagem. Então, esse é o novo jeito de se classificar o autismo, com ou sem deficiência intelectual associada e com ou sem deficiência de linguagem associado. Linguagem não são somente as crianças que não falam, mas as crianças que têm dificuldade de manter uma comunicação, seja ela por escrito, seja ela
num texto, num diálogo em si, ou as crianças não verbais. Isso não se confunde um pouco com dislexia, por exemplo? Sim, dentro dos diagnósticos diferenciais do transtorno do espectro autismo, não é difícil, não é fácil, aliás, é difícil muitas vezes, diagnosticar um transtorno ou outro do desenvolvimento. Os transtornos se misturam, os sintomas se misturam, os sinais se misturam. Então, por isso que eu falo que não deve se ter pressa para diagnosticar uma criança com transtorno do desenvolvimento, seja ele transtorno do espectro autismo ou outro. Mas não é que não diagnosticar não quer dizer que você vai ignorar os sintomas que estão sendo expostos. Você tem que intervir de acordo com o que a criança apresenta. Porque uma vez que você diagnosticou com um transtorno do espectro autismo, a criança vai carregar isso para sempre. É igual uma criança que a gente diagnostica com diabetes. Ela sempre vai ter diabetes. Ok, eu estou conversando com a doutora Fernanda Bosshardt, que é médica pediatra. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento, com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. De volta para você com palavra de honra. Eu estou conversando com a médica pediatra, a doutora Fernanda Bosshardt, falando do transtorno do espectro autista. E olha, doutora Fernanda, na faculdade, por exemplo, eu tenho alguns alunos autistas. E sempre há um temor muito grande da direção, da coordenação. Olha, você tem um aluno com espectro autista, saiba tratá-lo, conversar com ele, integre. É uma preocupação muito grande. E na prática, eu tenho visto, pelo menos nos cursos superiores, curso de Direito, a minha experiência é essa. Eu tenho visto que há uma integração muito grande desses alunos com a turma, inclusive para fazer trabalhos. Eu não encontrei nenhum problema, talvez pelo nível, né, do autismo que o aluno apresenta. Mas, enfim, a sociedade não está preparada para tratar o autismo, né? A gente sempre encontra barreiras, né? Doutor, eu costumo dizer que os mais velhos, assim, não estão preparados. A população jovem, pensando assim, nas crianças, no ensino fundamental e médio, eles já estão sendo preparados para a inclusão. Seja ela de qualquer maneira, uma deficiência física, intelectual, seja qual for. As crianças e os adolescentes estão tendo treinamentos em escola e isso é muito importante. Então, desde escola, assim, tem projetos anti-bullying, desde fenótipos de crianças até para as deficiências que existem. Então, as crianças e os adolescentes têm isso dentro da grade curricular. E isso é muito importante. Por quê? Não é que uma pessoa ela tem que se esconder atrás do diagnóstico que ela tenha, seja ele qual for. Só que ela tem que ser respeitada, porque existem alguns limites. E as empresas, hoje em dia, estão preocupadas com essa inclusão também. Elas estão dando treinamento para os gestores de áreas, para como atender e como agir com o seu liderado que possua uma deficiência. Então, assim, muita coisa está mudando. Então, acho que esse treinamento é muito válido, seja das crianças, dos adolescentes e de grandes empresas, grandes e médias empresas, porque
eles também têm que ser inclusos, né? Eles conseguem, muitas vezes eles conseguem atingir o nível de graduação. E é o que nós temos assistido, né? Isso, e ser incluído no mercado de trabalho com grandes desempenhos. Sem dúvida. Então, não existe limite para essas crianças e adolescentes. Agora, o autista, ele é inteligentíssimo num certo ponto, num certo aspecto? Antigamente a gente pensava, aquela criança, adolescente muito inteligente, né? O nerd, é autista. Não, a classificação do autismo, ela está inclusa com ou sem deficiência intelectual. Então, ele pode sim ser muito inteligente, ter o cognitivo normal e até alto, um QI elevado. Existem testes que são feitos para classificar e também possuem os com deficiência intelectual, que daí eles têm um diagnóstico associado, que é deficiência intelectual. Entendeu? Entendi. E os pais, como é que reagem? Porque quando você fala em empresa, tem lei. É proibido discriminar. Inclusive, isso pode virar uma ação de dano moral, ação com multas para a empresa, para as pessoas que discriminarem outras pessoas, para qualquer discriminação. Muito bem, mas e os pais? Não tem uma lei para você ser pai. Como é que o pai trata, ou a mãe trata essa questão? Entende os procedimentos? Porque filho é filho, né? Filho da gente é a coisa mais linda do mundo, mais inteligente do mundo. Os pais costumam tampar o sol com a peneira? Eu costumo dizer que antes de uma criança ser atípica, ela é criança. Então, ela tem que ser tratada como criança. Ela tem que ter o tempo de criança. Então, já é muito difícil quando nasce uma criança, nasce a mãe e nasce o pai. E aí, em determinado momento, nasce uma família atípica. Não, muitas vezes eles escondem, eles não querem ver o atraso, e aí somente a escola que percebe, e não é que eles não percebam, mas às vezes eles escondem, querem, é um jeito de se blindar, de proteção. Autodefesa. Autodefesa. E aí só é notável na escola, que a escola pede um acompanhamento, pede uma solicitação de um médico especialista ou de um terapeuta, que é quando a socialização aparece mais, que é na escola. Mas, falando de pais, os pais também têm que ser olhados com carinho, com atenção, e esses pais devem ser incluídos no tratamento, né? Porque eles dedicarão mais tempo da sua vida, do seu dia a dia, em cuidado dessa criança. Claro. Porque essa criança vai precisar de múltiplos tratamentos, de uma equipe multidisciplinar, um equipamento médico mais rigoroso, com mais frequência. Muitas vezes vêm os remédios, mas só pelo fato da carga horária, de terapias, que é além da escola. Então, esses pais, eles têm que ser olhados com carinho. Eu costumo dizer que para os terapeutas e para os médicos que precisam olhar com carinho e tentar cuidar dessas famílias também, porque as famílias adoecem muito. Ok. Para nós encerrarmos nosso encontro de hoje, nossa entrevista, eu gostaria que a senhora desse uma mensagem para as famílias, né? Afinal de contas, é necessário que as pessoas entendam e saibam os caminhos para poder tratar esta questão com maior eficácia, eficiência. Acho que isso é muito importante, né, doutora Fernanda? Sim. Eu deixo uma mensagem que, se você que é mãe ou pai acha que tem alguma coisa diferente, veja, não é errado, não é que alguma coisa é errada. Alguma coisa diferente com o seu filho, seja em qualquer idade da vida dele, procure ajuda. Pode ser pelo pediatra que você já confie, ou um especialista de neurodesenvolvimento, um psiquiatra, ou um médico neurologista, ou mesmo um psicólogo. Mas vá atrás, se você acha que alguma coisa está diferente, vá atrás. Busque ajudas de profissionais que entendem e que estudam sobre esses assuntos para você poder ajudar o seu filho,
né? Porque ele tem um futuro, pode ter um futuro brilhante e é isso que nós estamos trabalhando para que aconteça. E procure sempre um profissional competente, né? Que entenda do problema de verdade. Né? E que goste. Que goste, Que é goste. verdade. Porque são problemas, mas você precisa gostar do ser humano, né? Tem que gostar gostar. das crianças, gostar da vida. Tivemos o privilégio de conversar com a doutora Fernanda Boshard, que é médica pediatra, nos dando essas informações valiosas sobre o transtorno do espectro autista. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nossa, foi muito bom tê-la aqui. Eu faço o break final e semana que vem a gente se fala e se vê agora, né? Se fala e se vê pelas redes sociais, Spotify, e tenho dito palavra de honra, no Pan News Cidades, a partir do meio-dia, no site da Jovem Pan News também, você confere esse programa e as crônicas diárias que eu faço especialmente para você. Semana que vem, a gente se vê e se fala aqui, no Palavra de Honra.